Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 21 de março de 2013, estamos aqui nos estúdios da Just TV com mais um Jurídico News. O tema do nosso programa desta noite é Direito da Moda. E a respeito disso, vamos conferir o nosso radar jurídico. Essa discussão já é bastante avançada na Europa, até por conta da França ser um polo, Milão, de produção de moda muito antiga, onde há uma cultura, nos Estados Unidos uma cultura bastante diferente, e no Brasil pouco se discute, pouco se escreveu já sobre esse assunto. É um assunto bastante polêmico, porque a moda tem as suas características e peculiaridades, uma intensa criação, onde o novo, a novidade é procurada constantemente, mas muitas vezes a originalidade ela existe. Que me ocorre uma discussão bastante interessante atual que está ocorrendo, não no Brasil, mas lá fora, é a discussão, a briga do Louboutin com Yves Saint Laurent pelo solado vermelho. É uma disputa que está todo mundo acompanhando à distância, que envolve uma análise, questão da originalidade desse solado vermelho, o quanto ele se tornou conhecido. Então essa é uma disputa internacional que está ocorrendo. Aqui, na verdade, a gente não tem muita jurisprudência, apesar da indústria da moda ela ser bastante alvo de pirataria, a questão da discussão de cópia de modelos, ela é muito embrionária ainda. São muitos poucos casos em que se discute o limite da cópia de roupa. Porque a questão da pirataria da marca, você reproduzir o logo da Nike e tal, isso é muito óbvio, isso envolve violação de marca. Mas a discussão em torno de modelos, que obviamente você não reproduz a marca, mas você tem uma cópia da criação daquele artigo do vestuário, essa é uma discussão bastante ainda incipiente no Brasil. Daí a importância do tema por ser algo muito novo, que com certeza vai ter muita repercussão ainda aqui no Brasil, não é? Com certeza, com certeza. A indústria da moda no Brasil tem crescido bastante de importância, até os eventos entrando nos calendários internacionais da moda. Eu acho que o Brasil está no foco em diversas áreas e também está no foco na criação de moda, vários criadores também já se apresentando lá fora. Então eu acho que é um assunto que só tende a crescer, essa preocupação, na medida que a indústria da moda vai cada vez mais adquirindo uma personalidade, vai se destacando, vai cada vez mais investindo na criação, no novo, no original. Essas questões vão surgir decorrentes da intensificação da criação e o olhar na indústria nacional, sem dúvida. E para falar sobre esse tema tão desconhecido, pelo menos da parte desse apresentador, sobre direito da moda, temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o doutor André Mendes Espírito Santo, que é advogado, especialista em direito da moda, professor da Escola Superior de Advocacia e professor da PUC. Boa noite, doutor André, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Luiz Vicente, o prazer é todo meu. Doutor André, aproveitando o que já nos esclareceu esse nosso radar jurídico, eu lhe pergunto, esse seminário foi em 2011, né? Atualmente, legislação no Brasil a respeito de moda, existe alguma? Olha, não de forma direta. A gente ainda continua, como comentou ali a minha colega, nessa fase embrionária, nessa fase inicial. A gente não tem ainda no Brasil nada parecido com uma espécie de um código de moda que venha resolver uma série de conflitos, inclusive esse que ela comentou com relação à cópia de modelos. Ainda estamos engatinhando e enquanto a gente não tem nada mais assim direto e efetivo, resta usar a legislação que a gente já tem disponível no Brasil para tentar dar uma proteção quando há conflitos entre as empresas de moda. E em relação ao que interessa para o direito, existe alguma definição do que é moda? O direito chega a definir isso, a jurisprudência define o que é moda, doutor?
Olha, muito difícil, Luiz, essa definição. Eu diria até que ela é difícil até entre aqueles que diretamente trabalham com moda. Se você for perguntar para os estilistas, para as empresas de luxo ou para os estilistas que a gente diz que trabalham com moda autoral, cada um vai ter o seu conceito de moda, né? Uns vão dizer que moda é roupa e acessório, uns vão dizer que moda é arte. Eu diria que, assim, na minha opinião, de tudo que eu ouço do mercado e também da minha experiência, que moda é muito mais que isso, né? Moda é comportamento, né? Moda é um estilo de vida. Então, é muito mais, não só aquilo que você veste ou que você usa. É o design de um carro, é um design de um barco, é um design de algum lugar, mas também é o comportamento. É aquilo que você faz rotineiramente. Aquilo que vira moda é aquilo que você habitua, é uma tendência. Então é tudo isso, quer dizer, obviamente que a associação inicial a gente sempre associa com roupa e vestuário, mas eu diria que o conceito é muito mais amplo. E o direito não existe, né? Nenhuma legislação que vá diretamente definir o que seja moda e também resolver esses conflitos. Daí que a gente dá ideia, né, de se falar nesse direito de moda para tentar, de alguma forma, pensar sobre esse assunto e tentar resolver conflitos. Doutor André Mendes, a sociedade depois da internet, que já era muito dinâmica, ficou mais rápida ainda, a legislação não consegue acompanhar, mas o juiz não pode se excusar de sentenciar um conflito social ligando a uma coisa que ainda não está legislada, vamos dizer assim. No que diz respeito à moda, quais são os conflitos mais comuns que existem a respeito desse assunto? Por exemplo, São Paulo, né, parece que está no roteiro da moda. Nós temos aqui, acho que essa semana está ocorrendo aqui em São Paulo o Fashion Week, é isso, doutor? Exato. Nessa situação, que tipo de conflitos costumam acontecer que envolvem o direito da moda? Eu diria o seguinte, nós temos conflitos clássicos. O que eu vou chamar de conflitos clássicos? Por exemplo, um problema de importação não autorizada, questão de pirataria, falsificação, contrabando, ou seja, falsificações, contrafação, que é o termo técnico, né? Quando uma marca, qualquer que ela seja, ela se utiliza de marca de outrem, normalmente no caso da moda, o exemplo clássico são marcas de luxo, e fazem falsificação para vender em mercados. Então nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a realidade ali daquela região da 25 de março, nós temos no Rio de Janeiro o Saara, onde a gente encontra produtos de grifes de luxo vendidos e são produtos notoriamente, manifestamente falsificados, contrafeitos. Essa é uma realidade bastante conhecida, digamos assim, não só de gestores de direito, de juízes, promotores e advogados, mas também do mercado. Agora, existe uma outra dificuldade, e aí sim essa é mais sofisticada, essa é mais difícil solução e também combate, é quando, por exemplo, você tem cópias de modelos de produtos e às vezes de competidores ou de marcas que estão no mesmo patamar. Então, é diferente de concorrer de grife de luxo, vou citar aqui, por exemplo, você encontrar produtos da Gucci, da Louis Vuitton, da Hermès, por exemplo, em vez de você encontrar nos shoppings de luxo, e que você vai encontrar 5 de março, essa é uma realidade. É diferente como, por exemplo, você ter um shopping center, às vezes marcas que estão lado a lado, vitrine a vitrine, vendendo produtos semelhantes. Você falou na São Paulo Fashion Week, pode ter certeza, converse com estilistas, que vão ter críticos de moda dizendo, mas aquele vestido que foi apresentado na coleção aqui desse estilista é praticamente idêntico àquele outro desfile, né? Ou uma crítica muito constante. Falar, mas aquela marca brasileira está copiando, imitando aquela marca italiana ou aquela marca francesa que acabou de desfilar na Semana de Paris, que aconteceu recentemente. Então, isso é mais difícil de resolver. Doutor André Mendes, só para poder esclarecer nossos internautas, na legislação brasileira podemos fazer alguns registros de direito autoral na Biblioteca Nacional, de propriedade industrial no INPI. Basicamente, o que registra na Biblioteca Nacional, o que se registra lá, o que se registra no INPI e no caso de, por exemplo, um vestido, uma roupa, um estilo, aonde é registrado? No INPI ou na Biblioteca Nacional aqui no Brasil? Como é feito esse registro para poder depois se buscar a proteção ao direito dessa criação?
Primeiro, uma distinção fundamental, né, Luiz, que é o seguinte: nós temos uma seara do direito chamada propriedade intelectual, né, e dentro dela a doutrina faz uma divisão. Nós temos a propriedade industrial e nós temos a legislação ou o direito autoral. Quando você fala em propriedade industrial, você está falando no registro de marcas, patentes e desenho industrial, por exemplo, que é feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com sede no Rio de Janeiro, mas também com filiais em outros lugares do Brasil. E aí você está falando do registro de um nome, da marca propriamente dita, seja ela mista, nominativa, enfim, ou da patente de um produto, que existe uma série de requisitos, né, de modelos de utilidade, invenção, etc., ou de desenho industrial. Então, isso são proteções da área de propriedade industrial que é feita no INPI. Uma outra coisa é a proteção que se pode ter com relação a direito autoral. E aí, para tentar falar de uma forma mais fácil, didática, eu estou falando de letras de música, eu estou falando de obras literárias, né, de um livro, de uma criação, de uma invenção que é diferente daquela invenção industrial. E aí sim eu posso fazer o registro, que é facultativo, ele não é obrigatório, na Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro. Quando eu digo que não é obrigatório, porque essa é uma distinção fundamental. Enquanto que para você ter o direito de uso exclusivo de marca ou de patente, você tem que necessariamente fazer o registro perante o INPI, é ele que concede o certificado de uso exclusivo. Com relação ao direito autoral, não necessariamente, quer dizer, mesmo que você não tenha registrado na Biblioteca Nacional, é melhor que registre, mas mesmo que não tenha registrado, ainda assim você pode comprovar e ter o direito exclusivo e a autoria daquela música, a autoria daquela obra literária, enfim. Com relação à roupa, nós estamos num outro setor, num outro segmento que não se encaixa completamente nem na propriedade industrial e nem no direito autoral. Muitas vezes são coisas que se encaminham, coisas que se entrelaçam. Vou dar um exemplo. Você pode pegar uma grande grife de luxo, por exemplo, podemos falar da Louis Vuitton, podemos falar da Gucci, enfim, uma marca qualquer, ela com certeza tem o registro dela no Instituto Nacional de Propriedade Industrial da sua marca. Pode até ser que um ou outro modelo também tenha registro de patente, né? Mas ao fabricar um vestido, um produto, né, a proteção, o fato da Louis Vuitton ou qualquer outra marca ter o registro no INPI não é suficiente para que ela possa impedir que terceiros copiem aquele produto. O que eu quero dizer é o seguinte, você vai pegar um pouco da proteção conferida pela Lei de Direitos Autorais, um pouco da proteção de propriedade industrial e mesmo de outras legislações, às vezes até de Código de Defesa do Consumidor, questões de concorrência desleal, para tentar proteger, mas não é fácil. Então, o nosso radar jurídico, doutor André, falou a respeito daquela situação envolvendo o solado vermelho. Como é que se consegue, então, caracterizar a cópia de uma criação na área de modas? Em relação a esse solado vermelho, qual que era basicamente a discussão? A discussão é o seguinte, existe um designer bastante conhecido, francês, chamado Christian Louboutin, que inclusive recentemente já está aqui no Brasil, no shopping de luxo aqui em São Paulo, mas que é sonho de consumo, eu diria, de 9 entre 10 mulheres, né? É um sapato bonito e que ele ganhou bastante mercado como produto de luxo, objeto de desejo. O fato é que ele ganhou mercado, né, considerável de pessoas de alto poder aquisitivo desse produto de luxo no mundo inteiro. E aí, segundo argumenta o Christian Louboutin, algumas empresas passaram a fabricar também sapatos de solado vermelho recentemente. Exemplo, Yves Saint Laurent, a própria Zara, que é uma empresa que a gente chama de fast fashion, que faz essa moda um pouco mais democrática, digamos assim, né? A própria a Carmen Stephens, que é uma marca brasileira, começou a fazer solado vermelho. Lá nos Estados Unidos especificamente, que é na Corte de Nova York, onde tem essa demanda, esse litígio, o Christian Louboutin entrou com uma ação para tentar impedir que o Yves Saint Laurent passasse pudesse comercializar e vender sapatos com solado vermelho, porque diz o Christian Louboutin o seguinte, fala, ora, esse vermelho, nesse solado, com esse corte, dessa forma, nesse modelo, só eu posso fazer, você não pode. Então veja, não, e aí se discute a importância da cor para a moda e para o direito. Alguém pode ter direito a uma cor? Cor é patenteável? Cor é registrável?
né? E aí iniciou-se essa grande discussão. O argumento dele é esse. Por outro lado, você vai ver os argumentos da Yves Saint Laurent dizendo, olha, mas você não foi o primeiro a colocar vermelho numa sola. O vermelho já tinha, na corte do Luís XV, já tinham pessoas que usavam sapatos com sola vermelha. No Mágico de Oz, você já vê personagens com sola vermelha. O próprio catálogo da Yves Saint Laurent, antigo, da década de 80 e 90, já tinha. Então, você não foi o primeiro. Mas aí diz Louboutin, eu sei que eu não sou o primeiro, mas nos últimos 5 ou 10 anos, esse tipo de sapato, com esse solado, com esse corte, é meu. E você fazer igual, isso implica numa concorrência desleal. Né? Então vejam, agora, é difícil, né? Tanto é difícil que assim, no primeiro momento o Chris Louboutin perdeu, né? Não conseguiu o que seria o equivalente no Brasil a uma liminar, e recentemente houve uma reversão do caso, dando o ganho de causa para ele, né? Então nesse momento, por hora, o Louboutin consegue impedir que terceiros possam fabricar e comercializar solado vermelho. Mas veja que questão controvertida e que você tem realmente argumentos de um lado e de outro e que mesmo a legislação americana não tem uma resposta direta para aquilo, não tem um código de moda para dizer aqui pode, aqui não pode. E em relação a essas questões envolvendo moda, nós temos aqui no Brasil alguns casos que envolveram aí algumas polêmicas envolvendo a C&A, envolvendo a marca Louis Vuitton. O doutor podia, por exemplo, falar do que aconteceu no caso da C&A? Nós temos inclusive o acórdão aí, que eu gostaria que nossa produção exibisse para os internautas. O que aconteceu nesse caso envolvendo a C&A? Olha, no caso da C&A é uma coisa muito interessante e é um bom exemplo, né? Porque entra diretamente numa questão que é mais difícil de ser resolvida quando se trata de direito da moda. A questão da C&A é a seguinte, existe um designer carioca chamado Gilson Martins, muito conhecido, que faz um produto, ele é um designer, né? Então, é um produto de moda, então ele faz bolsas características, então você tem a bolsa corcovado, você tem às vezes até um brinco como se fosse um pão de açúcar e tal, e ele inventou, num determinado momento, a bolsa boca. Uma bolsa que era no formato de boca. A C&A achou interessante aquela ideia, puxa, que legal, uma bolsa vermelha em formato de boca, isso aqui vai vender bem nas minhas lojas. E resolveu colocar nas gôndolas da C&A, né? A C&A integra essa rede que a gente chama de fast fashion, como é a Zara, como é a H&M, como é a Topshop, que agora está no Brasil, né? Faz uma moda bastante democrática e são acusadas de copiar outras marcas, enfim. Mas a C&A achou interessante e colocou, passou a vender. O Gilson Martins ingressou com uma ação judicial falando, olha, isso que você está fazendo é proibido, né? Você está lesando o meu direito. Isso é concorrência. Quem desenvolveu, quem teve a ideia, né? Quem teve de fazer uma bolsa boca, primeiramente, fui eu. Então você não pode simplesmente pegar a minha ideia só porque foi um best-seller de venda e colocar nas suas gôndolas, né? E aí, de uma forma assim, bastante resumida, nós temos aí a decisão, né, da Justiça do Rio de Janeiro dizendo que realmente não pode. E veja, para quem analisa o fundamento da decisão, vai ver que a decisão ela não se pauta unicamente ou exclusivamente pela questão do Gilson Martins ter direito da marca ou direito autoral e tal. Não, é o conjunto de coisas. É o conjunto de coisas, inclusive com relação ao direito do consumidor, quer dizer, causa confusão ao consumidor, porque, peraí, a bolsa é do Gilson Martins ou a bolsa é da C&A, né? Ou de concorrência desleal. Por quê? Eu falei, bom, o Gilson foi quem fez primeiro, ele tem o direito de explorar, né? Então, mais ou menos é essa o resumo do caso. E em São Paulo, doutor André, tivemos o caso envolvendo aquela marca famosa, Louis Vuitton, no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Uhum. Pode explicar um pouco melhor o que envolveu essa questão? Resumidamente, também é um outro caso bastante interessante. Vou tentar resumir. A marca muito conhecida francesa Louis Vuitton, né, de grife de luxo francesa, com alto valor agregado, ingressou com uma ação contra uma empresa brasileira chamada Viviton, que estava fabricando bolsas. Então, aí haviam dois problemas já imediatos. O primeiro, o nome, causando confusão ao consumidor, quer dizer, Vuitton de uma forma muito próxima a Louis Vuitton. E o segundo momento, também o formato da bolsa, a forma das bolsas que a Vuitton estava fabricando, tinha um holograma, uma coisa que não era idêntico, mas era muito parecido, remetia, lembrava ao da Louis Vuitton.
Veja que esse caso também é diferente de você fazer uma bolsa falsificada, quer dizer, não é que a Louis Vuitton estava vendendo bolsa Louis Vuitton falsa ou contrafeita, ela estava se aproveitando, pegando carona no sucesso em que a Louis Vuitton e no prestígio que a marca francesa Louis Vuitton tinha e colocou uma bolsa ali quase lá, quase cá, chamada Louis Vuitton e vendeu bem. A Louis Vuitton entrou com uma ação judicial, alegando uma série de coisas e, mais uma vez, não bastou só a Louis Vuitton argumentar que ela tem um direito exclusivo porque ela tem um direito exclusivo do nome Louis Vuitton ou porque ela tem a marca registrada e nem nada disso. Foi, além disso, o fato de causar confusão aos consumidores, além disso foi o fato de ser uma concorrência desleal, de associar o nome Louis Vuitton a Louis Vuitton para se ter um resultado que no final das contas, e confirmado pelo Tribunal de Justiça, pela Câmara do Tribunal de Justiça, no sentido de que deveria recolher os produtos, pagar a indenização, pagar lucros cessantes, enfim, toda uma reparação de danos pelo uso não autorizado. Nós temos aí, a produção podia exibir, inclusive o acordo aí da Louis Vuitton, acho que nós temos também esse acordo aqui para poder exibir para os nossos internautas. Em relação a essa questão, vemos aí uma tendência, parece que dos tribunais, tanto nesse caso de São Paulo como do Rio de Janeiro, de tentar resolver essa questão do direito da moda, mais do que pelo direito autoral e direito de marcas e patentes, pelo direito do consumidor, né? Tentando proteger o consumidor dessa confusão de marcas, pensando que está comprando uma coisa e está levando outra. Mas em relação ao direito de moda, quais são as áreas do direito que mais envolvem as soluções dos conflitos de moda? Além do direito autoral e do direito ao consumidor, tem mais algum outro direito na legislação brasileira que é utilizado para proteção, para solucionar os conflitos envolvendo o direito de moda, doutor? Olha, Luiz, você sabe que eu coordeno uma área lá no meu escritório, no Hélio Batista Smith Valois Advogados, especializada nessa área de direito de moda ou de fashion law. E lá, além desses problemas clássicos que são difíceis, específicos do ramo da moda, a gente encontra também outros problemas ou outras questões jurídicas, né? Vou dar um exemplo, questão de contratos, por exemplo, de franquia. A gente sabe que o Brasil, algumas marcas brasileiras expandiram o seu negócio no Brasil através do sistema de franquia, concedendo franquias para que marcas, né, posso dar exemplo de roupas masculinas, né, do VR, Aramis, etc., pudessem ser vendidas no Brasil inteiro, não só aqui no Centro-Sul, no Sudeste, mas também no Nordeste, mas também no Norte. Não podemos esquecer que o aumento da renda do Brasil aumentou bastante e nós temos um mercado consumidor robusto hoje em dia e, obviamente, também para produtos de moda, né? Então, contratos, por exemplo, dessa área é uma questão que realmente cresceu muito. Questão de direito de imagem de modelos, por exemplo, contratos publicitários de modelos, né, com agências, até onde se pode utilizar a imagem do modelo na nossa sociedade moderna, em que não se lê mais ou vê propaganda apenas em televisão, jornal, revista, mas se vê na internet, mais que isso, nos tablets, nos smartphones, etc. Quer dizer, como é que se regula isso? Até onde? Como é que... Também é uma outra questão. E, obviamente, nós temos questões da seara do direito tributário, né, de circulação de mercadorias, eventuais incentivos fiscais de que algum Estado possa ter com relação à circulação de produtos, de roupas e acessórios e correlatos, questões trabalhistas, eventualmente, de sindicatos, de costureiras, etc. Enfim, as questões são pulverizadas e variadas. Mas, obviamente, né, que aquelas que mais chamam a atenção são, no mais das vezes, resolvidas um pouco com a legislação de propriedade industrial, um pouco de direito autoral, um pouco com direito civil, direito consumidor, enfim, essas são as mais corriqueiras. Doutor André Mendes, em relação à fiscalização disso, imagino eu, por exemplo, a Yves Saint Laurent tem sede, acho que lá em Paris, não é isso? Ou lá na França, não sei que cidade que tem lá, de saber que estão falsificando uma criação dela aqui no Brasil, ou lá na Rússia, ou sei lá, em qualquer lugar do mundo. Como é que é feita essa fiscalização, esse controle? Aqui no Brasil, por exemplo, em relação à música, nós temos o ECAD que faz esse controle. Existe algum órgão que controla e fiscaliza essas criações na área de moda? Olha, diretamente dessa forma, como tem o ECAD, por exemplo, não tem.
né? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que ele faz é o registro e obviamente que qualquer questão que viole essa questão de registro pode ser resolvida a depender do que seja lá no Instituto ou através da via judicial. Mas não existe nenhum órgão de fiscalização, quer dizer, esse produto, quando ele entra na fronteira brasileira, os órgãos de fiscalização, por exemplo, vão ver a questão de imposto, a questão fiscal, etc. Mas dificilmente eles vão entrar no detalhe de titularidade da marca, a não ser que a gente estivesse falando realmente de crime, de contrabando, aí é uma outra situação. Mas, assim, para conseguir coibir essa questão de pirataria, etc., normalmente é a própria marca, através dos seus advogados, enfim, indo numa ação privada, no judiciário, que consegue resolver. Você não tem nenhum órgão. Obviamente que, assim, a Polícia Federal ela tem legitimidade quando se trata de crime, e no caso de pirataria e contrafação é crime, ela tem legitimidade, obviamente, para fazer uma operação, como já fez várias vezes, junto com a Receita Federal, lá na 25 de março ou em outros lugares, para prender produtos contrafeitos, etc. Mas e essa situação, por exemplo, de uso não autorizado de cópia de modelos, quem faz? Não tem, não existe. Então, são as próprias marcas indo no judiciário, através dos seus advogados, que acabam mesmo servindo tendo, entre aspas, não diria um poder de polícia, mas, assim, fazendo essa fiscalização, né? Não existe nenhum órgão que faça esse controle propriamente dito. A própria Receita Federal e a Polícia Federal vai ver só se tem, nos casos mais graves, crime ou, eventualmente, evasão, não recolhimento do tributo, contrabando, alguma coisa assim. Mas essa questão de uso não autorizado de cópia de modelos não existe. Doutor André Mendes, em relação a essa questão, nós estamos chegando ao final do programa, tem uma série de perguntas de um monte de internauta aqui, mas eu mesmo não consegui sanar todas as minhas dúvidas a respeito de uma tão inovada área do direito, o direito de moda. Eu pergunto para o doutor se puder dar essa consulta gratuita para aqueles criadores na área de moda. Que o doutor aconselha que quem vai criar alguma coisa na área de moda, como é que ele pode se proteger ou proteger o direito da sua criação? Registrando na Biblioteca Nacional, no INPI. Que orientação o doutor dá para esses criadores na área de moda? Olha, eu diria o seguinte, considerando as dificuldades que a gente tem hoje, que vão desde, às vezes, até de um juiz não ter familiaridade, né, com o assunto, defender, de entrar nesse detalhe da questão se teve violação ou se não teve. Considerando também que nós não temos uma legislação definitiva e objetiva que vai dizer até onde vai a inspiração e onde começa a cópia, né? A parte de todas essas dificuldades e também que o registro só no INPI não resolve por si só, o registro na Biblioteca Nacional não resolve por si só, eu acredito que a saída aí, o meio termo, o que a gente tem aconselhado aí para os estilistas, é que eles façam sempre, né? Talvez não deva fazer de tudo, mas sempre, quando estiver criando um produto, um sapato, um vestido, uma roupa qualquer, que façam uma espécie de um dossiê, um registro do seu processo criativo, né? Da primeira reunião, do primeiro corte, do tecido que vai usar, das discussões que houve até se chegar no produto acabado, né? Do material que vai usar, qual é a linha, qual é o corte, quantos botões, de que forma aquilo, ou seja, para você provar de que aquele seu produto é um produto original, de que é um produto autêntico, né? De que é um produto único, né? Que são requisitos aí que vão ser analisados depois por um juiz, provavelmente, para você conseguir comprovar ou não que você foi quem fez pela primeira vez, que você teve aquela ideia, que você usou aquele contexto. Para usar o exemplo do Lobotan, que é aquele vermelho, naquele solado, daquela forma, foi ele que fez pela primeira vez. Então, é sempre analisado esse conjunto. Então, para você ter o seu direito reservado, o conjunto é que tem que ser registrado e guardado. Muito obrigado, doutor André Mendes. Eu gostaria só que pudesse fornecer para os nossos internautas que não puderam ter suas perguntas aqui colocadas no ar, que quisessem dirigir as perguntas diretamente ao doutor, que deixasse o seu e-mail, por gentileza. Claro, é um prazer. O meu e-mail é ams, né, de André Mendes Santo, @lob, que é L-O-B, traço normal, não é underline, svmfa.com.br. Então, vou repetir que é muita letra, né? Então, ams@lob, L-O-B, -svmfa, que é o e-mail do escritório L.O. Batista Advogados, que foi à disposição e agradeço
aqui ao tempo, ao convite. Nós também gostaríamos de agradecer muito a sua presença, Dr. André Mendes Espírito Santo, especialista em Direito de Moda, né, que também é conhecido como Fashion Law, e agradecer aos internautas a nossa audiência e deixá-los com nossa música sobre Inventando Moda, bem própria ao tema de hoje. Uma boa noite, até a próxima quinta-feira, às 20h15. Até lá. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. Alto-falante, gente elegante, todo mundo plugado, ligado, inventando moda. A galera tá inventando moda. De terno, gravata, blusa de prata, vai do jeito que quiser. Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher. Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher. Eu me sinto massa, chapéu de palha, deixa a luz acesa, para de surpresa, para de surpresas. Colar de negão, luva na mão, do jeito Michael Jackson. Estranho, hein? Puxa, vai mexendo a cabeça. Peço que não enlouqueça, peço que não desapareça. Dizendo assim, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, my love. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, my love. Estranho, hein? Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, my love. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, my love. Alto-falante, gente elegante, todo mundo plugado, ligado, inventando moda. A galera tá inventando moda. De terno, gravata, blusa de prata, vai do jeito que quiser. Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher. Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher. Eu me sinto massa, chapéu de palha, deixa a luz acesa, para de surpresa, para de surpresa. Colar de negão, luva na mão, do jeito Michael Jackson. Estranho, hein? Poxa, vai mexendo a cabeça. Peço que não enlouqueça, peço que não desapareça. E cantando assim, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, my love. 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 Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.